Você já percebeu que algumas igrejas estão diferentes? O que antes era um altar de reverência virou um palco de opiniões. Mas o que está por trás disso? Hoje, você vai ouvir uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Há uma infiltração silenciosa acontecendo nas igrejas, e ela vem disfarçada de empatia e progresso. Essa infiltração não começa com heresias escancaradas. Ela começa com livros, palestras, cursos de cura emocional. Frases bem intencionadas, mas carregadas de doutrina mundana. E um exemplo claro disso é o livro Uma Igreja Chamada Tov, de Scott M. Knight e Laura Barringer. O livro propõe um modelo de igreja baseado em bondade, sensibilidade, acolhimento e empatia. Tudo parece bíblico à primeira vista. Mas o problema é o que está por trás do texto. O conceito de Igreja Tov promove uma espiritualidade emocionalizada, onde o mais importante é não ferir sentimentos, mesmo que isso custe a pregação da verdade. A liderança firme passa a ser chamada de autoritária. A confrontação do pecado é rotulada como abuso espiritual. E o pastor que corrige com a Bíblia vira um narcisista tóxico. O livro é mais do que uma proposta pastoral. Ele é um manifesto ideológico travestido de piedade. Seus termos são retirados diretamente da psicologia secular, do progressismo emocional e do feminismo terapêutico. É uma tentativa sutil de substituir o evangelho pela sensibilidade, a doutrina pela empatia, a verdade pela experiência. E a igreja, aos poucos, vai se moldando a esse novo padrão. O púlpito não denuncia mais o pecado, ele acolhe o pecador sem arrependimento. A Bíblia deixa de ser autoridade e vira um apoio emocional. O Espírito Santo já não convence, agora só conforta. Enquanto isso, muitos líderes se calam. Com medo de parecerem duros demais, aceitam esse novo modelo. O problema? Essa bondade não é bíblica. É conveniente. É estratégica. É destrutiva. E se a igreja continuar abraçando essa Tov modernizada, em breve o que restará não será o corpo de Cristo, mas um reflexo enfraquecido do mundo. Você já reparou como certas palavras se tornaram quase sagradas nas igrejas de hoje? Empatia, acolhimento, segurança emocional, escuta ativa, trauma espiritual. Elas não vêm da Bíblia. Vêm de manuais de psicologia, de cartilhas acadêmicas, e agora estão guiando a teologia de muitos púlpitos. Essa nova linguagem tem um objetivo: redefinir a fé cristã em moldes aceitáveis pela cultura moderna. E é exatamente isso que o livro Uma Igreja Chamada Tov faz com maestria. Ele não nega a Bíblia, ele a filtra por uma lente emocional. Não ataca pastores diretamente, mas os desumaniza com rótulos como narcisistas espirituais, controladores, abusivos. As palavras mudaram, mas o plano é antigo: enfraquecer a verdade, emocionalizar a fé, esvaziar a autoridade. A Bíblia diz: pregue a palavra, corrija, repreenda, exorte. Mas agora, se você exorta, está sendo insensível. Se você confronta o pecado, está ferindo o emocional do irmão. Se você defende o papel masculino na liderança, é machista tóxico. A linguagem dessa nova fé foi cuidadosamente construída para gerar culpa em quem ainda se mantém firme na verdade. E o mais trágico é que ela convence. Porque soa bonita, suave, moderna, mas é veneno disfarçado de mel. Pastores estão sendo treinados a ouvir mais e falar menos. A disciplina bíblica está sendo substituída por processos restaurativos baseados em empatia. E a verdade absoluta do Evangelho está sendo engolida pelo relativismo emocional. No fundo, essa nova linguagem tem um único objetivo: tirar a cruz do centro e colocar o ego no lugar. Uma fé que não exige mudança. Uma salvação que não pede arrependimento. Um Cristo que não é mais Senhor, mas um coach emocional. Se não tivermos coragem de rejeitar essa nova terminologia, em breve, rejeitaremos também a antiga verdade. Quando a igreja deixa de ser guiada pela palavra, ela começa a ser guiada por ideias. E quando essas ideias vêm do mundo, não importa o quão sofisticadas ou bem-intencionadas pareçam, elas corrompem. Hoje, o que se vê nos púlpitos é um cristianismo moldado por ideologias seculares. Não se trata mais de teologia, mas de militância. Termos como justiça social, inclusão de gênero, teologia feminista, lugar de fala e deconstrução espiritual têm substituído conceitos como arrependimento, santificação, autoridade bíblica e temor do Senhor. E é nesse cenário que obras como Uma Igreja Chamada Tov ganham espaço. Sob o pretexto de combater abusos,
O que, sim, é um problema real. O livro oferece uma solução emocional, terapêutica, sentimental. Mas por trás dessa abordagem, esconde-se uma estrutura de pensamento moldada por feminismo, igualitarismo e marxismo cultural. A liderança espiritual masculina é apresentada como um risco. A autoridade pastoral é desconstruída. A distinção de papéis entre homem e mulher é reavaliada. E tudo isso com uma linguagem doce, como quem está só tentando tornar a igreja mais saudável. Mas a verdade é que estão transformando o corpo de Cristo em uma plataforma ativista. Quando o púlpito começa a ecoar as pautas do mundo, ao invés de confrontá-las com a verdade bíblica, a igreja deixa de ser luz e se torna reflexo. E os crentes, sem perceber, passam a repetir slogans de movimentos ideológicos ao invés de versículos. Em vez de negue-se a si mesmo, agora dizem, seja fiel à sua verdade. Em vez de santidade ao Senhor, agora ouvem, você é suficiente do jeito que é. Isso não é evangelho. Isso é infiltração. É a tentativa de transformar a igreja em uma ONG emocional, onde a cruz é decorativa e o pecado é subjetivo. E a pergunta é, por que tantos estão aceitando isso? Porque essas ideias não entraram pela porta da frente. Elas vieram disfarçadas de cuidado, de tov, de amor que nunca confronta, e de uma compaixão que rejeita a verdade. Em meio ao caos doutrinário, enquanto muitos líderes se escondem atrás de palmas e likes, um pastor decidiu não se calar. Ele viu que poucos queriam enxergar. A verdade estava sendo trocada por ideologias. E a igreja, aos poucos, estava perdendo sua identidade, sem perceber. Esse homem não buscava fama. Não escrevia livros de autoajuda espiritual. Ele apenas lia a Bíblia, orava e pregava com fidelidade. Mas foi exatamente por isso que passou a ser atacado. Chamaram-no de frio, de insensível, de autoritário. Disseram que ele precisava ouvir mais e se atualizar com o novo tempo da igreja. Mas ele sabia, quem é chamado por Deus não negocia a verdade para agradar homens. Quando confrontou as ideias do livro Uma Igreja Chamada Tov, ele não fez por vaidade ou sede de polêmica. Ele apenas enxergou o perigo por trás das palavras doces. Isso não é só sobre bondade, ele disse. É sobre substituir a cruz por conforto emocional. É sobre matar a firmeza e chamar isso de empatia. E ele estava certo. Sua firmeza custou caro. Pessoas saíram da igreja. Outros pastores o criticaram abertamente. Alguns líderes o acusaram de estar promovendo uma espiritualidade tóxica e autoritária. Mas o que ele estava promovendo era fidelidade. Enquanto muitos abraçavam a cultura, ele segurava a Bíblia. Enquanto o mundo pedia suavidade, ele entregava a verdade. E isso o tornava perigoso, porque a luz que brilha incomoda os que se acostumaram com as trevas. Esse pastor representa aquilo que falta hoje: coragem. Coragem para dizer não ao sistema. Coragem para parecer ultrapassado diante dos homens, mas aprovado diante de Deus. Coragem para pregar a palavra como ela é, mesmo quando isso machuca. Coragem para permanecer de pé, mesmo quando todos ao redor se ajoelham diante das novas doutrinas. Por trás de tudo o que está acontecendo, existe algo mais profundo, mais sombrio. Não estamos apenas lidando com ideias progressistas ou autores influenciados pela cultura moderna. Estamos diante de uma batalha espiritual real. Efésios 6 nos alerta. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E é exatamente isso que está em jogo. O inimigo não vem mais como um perseguidor violento. Ele vem como um conselheiro suave. Ele não grita. Ele sussurra. Ele usa palavras como inclusão, amor sem julgamento, respeito às dores. Mas o objetivo é o mesmo desde o Éden: fazer o homem duvidar da palavra de Deus. Hoje, muitos estão sendo enganados não por heresias gritantes, mas por meias-verdades. Por mensagens que citam Jesus, mas negam sua santidade. Por igrejas que pregam cura interior, mas ignoram o arrependimento. Por pastores que falam sobre traumas, mas não falam sobre cruz. Essa guerra é invisível aos olhos carnais, mas evidente aos que têm discernimento espiritual. Não é apenas sobre ideias ruins. É sobre espíritos atuando por trás dessas ideias, minando a autoridade bíblica e seduzindo os crentes ao conformismo. A igreja precisa voltar a lutar, não com gritos, mas com verdade. Não com palmas, mas com joelhos no chão. Porque quem não entende que está em guerra, já foi vencido sem perceber. Chegou a hora de parar de fingir que nada está acontecendo.
Chegou a hora de despertar. A Igreja de Cristo não foi chamada para se moldar ao mundo, mas para ser sal da terra e luz nas trevas. Não fomos salvos para sermos populares, mas para sermos fiéis. Ou resistimos agora, ou assistimos a fé sendo diluída diante de nossos olhos. Se você ainda crê na autoridade da Bíblia, se ainda sente o peso da verdade, se ainda entende que o Evangelho confronta antes de consolar, então levante-se. Não se cale. Não aceite um Evangelho fabricado para agradar. Compartilhe essa mensagem. Comente. Espalhe a verdade. Porque a igreja que ama a verdade nunca será vencida.